Hoje nós vamos trabalhar com a parte da indução eletromagnética, né? Vamos começar a trabalhar com isso, tá? E para entender isso, a gente precisa entender o que é indução eletromagnética, né? E como funciona. Então, nós vamos partir do básico mesmo, até chegar no mais avançado, como eu sempre tento fazer com vocês. Por isso que eu brinquei lá nos grupos, né? Quem nunca entendeu, agora vai entender, tá bom? Só um segundo aqui, gente. Like. Deita aí, vai. Para de me lamber. Deita, deita, vai. Que me lambendo, tentando chamar a atenção. Primeira coisa, eu já indiquei para vocês mais de uma vez, né, um episódio da série Cosmos que conta a história do Michael Faraday, que foi o cara que começou, né? Foi o cientista que começou com a ideia do eletromagnetismo, da eletricidade, do magnetismo serem irmãos ali, siameses, não se dissociam, né, estão grudados. No nosso universo não existe eletricidade sem magnetismo. Ah, mas por que a gente então estuda, né? Eletricidade primeiro, depois magnetismo. É uma forma didática da gente ir estudando aos poucos. Chega um momento em que a gente cola as coisas, tá? Então, o Faraday, ele percebeu, depois do experimento de Ørsted, quem não lembra qual é o experimento de Ørsted, vão lembrar. O experimento de Ørsted, que tem um negocinho em cima do O, sei lá como é que pronuncia isso. Tinha um fio, né, condutor de eletricidade, e ele percebeu que esse fio, ao conduzir eletricidade, ele influenciava na posição de uma bússola próxima a ele. Ele não sabia por quê, mas ele sabia, ele viu, né, o que estava acontecendo ali. O Faraday imaginou que em volta desse fio existia algo, uma coisa em volta desse fio, e essa coisa ele chamou de campo magnético, né? Ele desenhou as linhas de campo magnético, ele polvilhou ali limalha de ferro, pozinho de ferro em volta de um fio, o fio dele estava assim, ele colocou uma folha de papel, e ele viu ali que tinham linhas de campo e tal. E aí ele foi divulgando isso. Só que o Faraday, ele não tinha assim, formação acadêmica. Ele era um experimentalista. Ele trabalhou durante muitos anos como tipo anotador, escrivão de outro cientista. Ele gostava ali de desenhar as coisas. Lembra que não tinha tipo assim, impressora, né? Como é que a pessoa ou o scanner? Como é que eu ia publicar um livro? Não tinha computador, a pessoa tinha que desenhar ali a figura para mim e eu passar isso para a prensa, né? Para imprimir o livro. Era diferente. Então os desenhos dele eram muito bem feitos, né? Com muito capricho. E ele era um cara experimentalista, mas ele não tinha formação matemática. Então por isso que a galera não deu muita bola para isso, né, que ele chamou de campo magnético. Existia uma onda na época que tudo tinha que ser traduzido em equações matemáticas, né? Até que o James Clerk Maxwell, né, mostrou matematicamente que efeitos magnéticos poderiam produzir efeitos elétricos. Vamos reduzir assim, né? E efeitos elétricos poderiam produzir efeitos magnéticos, vice-versa. Existem 4 equações, né, que são as equações de Maxwell, que mostram, que criam, entre aspas, o eletromagnetismo aí, e dão origem à física contemporânea, né? Antigamente física moderna, mas é a física contemporânea, é a física atual, tá? Então, assim, também a galera meio que ficou com o pé atrás, porque uma das consequências dessas equações de Maxwell era que a luz, ela deveria, ou as ondas eletromagnéticas, né, luz visível, um tipo de onda eletromagnética, as ondas eletromagnéticas deveriam se propagar sempre com a mesma velocidade. Aí ele teve um patrício que bancou ele ali, né? Teve um padrinho, que foi o Einstein, né? Resumindo bastante a história, que utilizou dessa constância da luz, né, para criar a teoria da relatividade restrita, a teoria da relatividade geral, que deixou ele bastante famoso, né? Até hoje. Entre outras coisas, né? Einstein teve o ano de ouro, 1905, se não me engano, que ele publicou 4 artigos ou 5 artigos. O cara era fantástico, né? Bom, essa é a historinha reduzida de como nasceu o eletromagnetismo.
Qual que era a ideia do Faraday que o Maxwell colocou no papel? Basicamente, eu achei que alguém ia perguntar alguma coisa. Basicamente o Faraday foi o primeiro a construir um motorzinho eletromagnético, tá? Vou mostrar para vocês aqui como. Basicamente, o que o Faraday percebeu é que uma corrente elétrica produzia efeitos magnéticos e correntes e variações de campo magnético produziam também efeitos elétricos. Só um segundo. Estamos aqui, ó. Né? Nós sabemos que em volta de um ímã existe um campo magnético. Sai do norte, entra no sul, aqui eu coloquei só para a gente ver, né? Que uma bússola próxima de um ímã, ela sofre um desvio. Tá, isso aqui a gente sabia já que um ímã produzia esse efeito, né? Tá? Na bússola, porque são campos magnéticos influenciando a posição da bússola. O que o Faraday mostrou é o seguinte, presta atenção. Aqui eu tenho um circuitozinho, né? Uma bobina, né? Que é de 2 espiras. E o que o Faraday percebeu, deixa eu andar devagarinho, é que se eu pegasse um ímã e aproximasse da espira, da bobina, né? Eu conseguia produzir um movimento de elétrons e a lâmpada poderia acender. Olha que legal. Quando o ímã é aproximado da bobina, os elétrons se movem, tanto entrando quanto saindo, né? E eu posso também fazer o contrário. Eu posso pegar a bobina e fazer ela se movimentar em relação ao ímã. Tá vendo? Então, tanto faz. Ó, posso até pegar aqui, ó, entrar o sul, sair o norte, posso mexer, posso brincar do jeito que eu quiser. Ó. Movimentar um ímã próximo a uma bobina ou uma espira, ou movimentar a espira próximo a um ímã, gera corrente elétrica, faz com que a lâmpada acenda. Essa foi a ideia do Maxwell. Tá? Então, aqui. Ó. Então, olha só. O Ørsted tinha percebido isso aqui, né? Ó, que uma corrente elétrica, ela produz efeitos magnéticos em torno dela. Então a gente já sabe, né, que uma bobina funciona como se fosse um ímã, né, um eletroímã, tá? E o Maxwell pensou, não é num transformador, num gerador, tá? Aqui é um gerador bem simples, ó. Um ímã, né? Aqui tem um ímã, aqui tem uma bobina, e eu vou ligar essa torneira aqui, ligada a uma roda d'água, olha só. A rotação do ímã produz uma variação de campo magnético. Olha só o que está acontecendo com o campo magnético. Vou aumentar aqui. Ó. Tá vendo? A água cai ali na rodinha d'água e o ímã gira. O campo magnético vai girando também. Ora é norte, ora é sul. E isso faz com que a lâmpada acenda. Aqui eu tenho uma bobina com 2 voltas, mas eu posso aumentar o número de voltas. Olha só, que bacana. O máximo é 3. Eu posso colocar um só. Colocar 2. Colocar 3. Posso aumentar a área disso aqui, ó. Diminuir a área. A iluminação muda. Tá? Isso foi a ideia do Faraday. Né? A lei de Faraday, basicamente, é isso. Uma variação de campo magnético, na verdade, fluxo magnético, produz uma corrente elétrica induzida. E o inverso também é verdade. Tá? Presta atenção aqui. Ó. Isso é um gerador, né? Isso aqui é o que acontece nas hidrelétricas, tá, pessoal? Eu estou gerando corrente elétrica a partir da transformação de energia potencial gravitacional da torneira em energia cinética, que faz a roda d'água girar, gira o ímã junto. Basicamente, isso aqui é a turbina, né? O sistema é o gerador
E aqui eu estou induzindo uma corrente elétrica, fazendo a lâmpada se acender. E você pode notar que os elétrons vão ora para um lado, ora para o outro. Eles não saem do lugar. Isso aqui é uma corrente alternada que a gente tinha visto antes. Não é uma corrente contínua. Olha a diferença disso aqui. Cadê? Para isso aqui. A corrente elétrica de uma pilha é uma corrente elétrica contínua. A corrente elétrica do meu gerador é uma corrente elétrica alternada. Tá? A gente vai ver como é que funciona isso também. E aqui também eu tenho o transformador. Vocês podem notar que uma corrente elétrica contínua não gera nenhum efeito nessa lâmpada. Tá vendo? Porém, presta atenção. Se eu fico alternando essa corrente, ó, deixa eu ver se eu consigo fazer isso automaticamente. Mas eu estou alterando essa corrente. Hora 10, hora menos 10. Hora 10, hora menos 10. A lâmpada dá uma acendidinha ali, né? Tá? Deixa eu ver se eu consigo aumentar os loops. Não. Ó, deixa eu ficar fazendo assim, ó. Eu estou variando o campo magnético, a lâmpada acende de vez em quando. Ah lá, ela está acendendo. Ó. Eu estou fazendo... Aí, ó. Toda vez que eu vario o campo magnético, a lâmpada acende. Então, não é que eu preciso ter um fluxo magnético. Eu tenho que ter uma variação de fluxo magnético. Aqui tem, ó. Ah, bacana. Ó, mudou um pouquinho a voltagem, tá vendo? Ó? Então, quando eu vario o fluxo magnético, eu consigo fazer uma variação de... Deixa eu ver se eu consigo aqui mexer. Ah, aqui está funcionando. Ó. Quando eu passo um para dentro do outro, né? Mas essa é a ideia básica. Ó, aqui está funcionando bacana. Variando o fluxo de alguma forma, a lâmpada acende. Tá bom? Fluxo contínuo não acende. Mas vamos primeiro entender o que vem a ser o fluxo magnético. Vamos lá. Espera aí. Alguma dúvida aí? Aqui eu fiz um desenzinho, né? De uma espira condutora e um campo magnético, tá? Então, isso aqui é a minha espira. Deixa eu fazer de cá, para dar mais espaço ali, que eu vou escrever depois. Que é... Não, preto vai, às vezes pode confundir, peraí. E eu quero é rosa. Aí. Rosa. Aí. Beleza. O que é o fluxo magnético? É a quantidade de campo magnético que passa através dessa espira. Eu tenho o campo magnético nessa região aqui, né? E aqui, do jeito que eu desenhei, eu tenho 3 linhas de campo atravessando essa espira. Certo? Eu posso falar que essa espira possui uma área, vou colocar aqui, uma área A. Essa é a área da espira. É a área A da espira, o campo magnético B, tá? E nós vamos entender o que seria esse fluxo aí. Mas, basicamente, é a quantidade de campo que passa através dessa espira, passa por dentro dela, tá? Se eu aumento a área da espira, o que acontece com o fluxo? Aqui eu tinha uma espira de área A, aqui eu tenho uma espira maior. Ó. É uma espira de área A', mas claramente é uma espira de área maior. A quantidade de campo aumenta em relação ao de cima. Então, a gente chega à conclusão de que o fluxo magnético, a quantidade de campo magnético que passa dentro dessa espira é diretamente proporcional à área, certo? Se a área aumenta, o fluxo aumenta. A quantidade de linhas de campo ali aumenta. Ah, outra coisa.
Fluxo, na física, fluxo de calor, fluxo magnético e tal, é essa letra grega aqui, ó, φ. Tá bom? Então, o que eu acabei de descobrir aqui? Vamos usar a linguagem matemática. Que o fluxo magnético é proporcional à área. Símbolozinho alfa, né, significa proporcional. Então, o fluxo é diretamente proporcional à área. Ok? Primeiro aí, então, só para a gente entender. A quantidade de campo que passa por uma superfície condutora, né, por uma espira condutora, é diretamente proporcional à área. Pera aí. Tem alguns trem aberto aqui, rapidinho. Abud, você explica de novo esse pedaço? Pera aí, rapidinho. Só fechar, tem uns programas abertos aqui que tá me enchendo o saco. Aquele trem que inicia quando o Windows inicia, eu esqueci de tirar. O fluxo é a quantidade de fluxo magnético, a quantidade de campo que passa através de uma superfície condutora. Certo? Então, aqui eu tinha uma espira de área A. Aqui eu coloquei uma espira de uma área maior, né? Então, a linha é maior do que A. Certo? Então, eu vou ver, na verdade, a quantidade de fluxo que está passando por ela. Qual que é o fluxo? O fluxo aumentou? Aumentou. Por quê? Porque nessa medida que a gente fez aqui, aqui eu tinha 3 linhas de campo atravessando a espira. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 linhas de campo atravessando a espira. Então, dá para você notar que o aumento da área gera um aumento do fluxo magnético. Por isso que eu coloquei ali que o fluxo é diretamente proporcional à área. Né? É isso que está escrito aqui, ó. Φ é fluxo, A é área. Vamos escrever aqui, ó. Então, aumentando a área, eu consigo aumentar o fluxo. É como se fosse assim, pensa em carros. O fluxo de carros numa avenida. Se eu aumento a largura da avenida, a quantidade de carros que passa ali não aumenta? Ou faz o contrário, né? Quem já foi em BH de carro aí sabe o que eu estou falando. Você vai em BH de boa e tal, você chega em Contagem. Quando você chega em Contagem, você tinha 3 pistas. A hora que você chega em Contagem, 3 pistas viram 2. O que acontece com o fluxo de carros? Diminui. Então, assim, o fluxo, ou você pensa num cano de água também, né? Eu tenho um cano desse diâmetro, passa uma certa quantidade de água por ele. Se eu aumento o diâmetro do cano, eu vou ter um fluxo de água maior. Mais litros por segundo passam ali. Certo? Entendeu agora ou não? Sim, sim, obrigado. Beleza? Outra coisa também que importa no fluxo é o próprio campo. Aqui eu tenho um campo B e aqui eu tenho um campo B'. Qual que é mais intenso? B'? Por que eu estou falando? Por que você sabe que ele é mais intenso, Abud? Porque a gente já viu que a proximidade das linhas de campo, isso lá na elétrica, a gente já falava isso, né? Que as proximidades da linha de campo, das linhas de campo, mostram um campo mais intenso, um campo mais forte. Então, o B', que é esse campo aqui de baixo, tem um módulo maior do que B. Certo? O fluxo é maior onde? Aqui, ó. Onde o campo é maior, vocês estão vendo que eu mantive a mesma área, né? Deixa eu colorir aqui. A área das duas espiras é a mesma, olha só. Então, se eu tenho uma área A aqui em cima, eu tenho uma área A aqui embaixo. As áreas são iguais. Porém, o fluxo na espira de baixo é maior. Por quê? Porque o campo é maior. Então, a gente chega à conclusão também que o fluxo ele é diretamente proporcional ao campo. Campos maiores geram fluxos maiores. Tranquilo? O fluxo é diretamente proporcional à área e o fluxo é diretamente proporcional ao campo.
Ok? Deixa eu salvar essa tela para nós aqui. Até aí tudo bem, né? Agora o mais difícil. Mas esse não era o mais difícil, não. Não, não era não. O mais difícil é esse aqui. O que é isso, Sabu? O que você fez aí? O fluxo depende da inclinação da superfície em relação ao campo. Olha só. Aqui eu tenho uma espira e ela está basicamente na horizontal e aqui eu inclinei essa espira um pouquinho. Eu inclinei ela, rotacionei ela de 45 graus, tá? Então, basicamente, eu fiz isso aqui, ó. A área da espira está aqui. Espera aí. A área da espira continua sendo a mesma, não mudei a área entre as duas figuras, tá? Só que eu rotacionei esse negócio. Dá para notar que olha só, com a inclinação, com a superfície, com a espira na horizontal, eu tinha 4 linhas de campo atravessando ela. Quando eu inclinei ela de 45 graus, eu passei a ter 2 linhas de campo atravessando ela. Ah, tá. Então, espera aí. Então, você está me dizendo que o fluxo é proporcional à inclinação? Não. Ele é inversamente proporcional à inclinação. Porque quanto mais eu inclino a superfície em relação ao campo, menor é o fluxo. O que aconteceria se eu inclinasse essa superfície aqui, essa espira aqui, completamente em relação ao campo? Se eu tivesse o campo aqui assim, ó, e a minha espira fosse na vertical. Espera aí. O que aconteceria? Qual seria o fluxo magnético se eu tivesse essa situação aqui extrema? Ó, deixa eu desenhar bonitinho. Oh, eu quero é linha. Vai pensando aí, enquanto eu desenho. O que aconteceria com o fluxo magnético, com a quantidade de campo que atravessa essa espira, se eu tivesse uma situação extrema como essa aqui que eu vou desenhar? Ó. Deixa eu colocar da outra cor lá. Ficou meio feio, né, mãe? Última hora aqui, ó. Qual que seria a quantidade de linhas de campo que passariam por essa espira? Zero, nenhuma. Tá? Então, o fluxo ele é inversamente proporcional à inclinação. Quando uma coisa é inversamente proporcional à outra, a gente pode escrever assim, ó. Inversamente proporcional à inclinação. Fluxo é proporcional ao inverso da inclinação, né? Então, é inversamente proporcional a ela. Como que eu meço essa inclinação? Esse que é o mais difícil. Como que eu poderia medir essa inclinação, gente? Com um ângulo, né? Óbvio. Então, o que eu faço? Eu vou imaginar uma reta normal aqui. Uma reta que faz um ângulo de 90 graus com a superfície da espira, tá? Então, deixa eu ver aqui a inclinação, 45 graus, que é o que eu coloquei aqui. Essa reta normal, ela tem que fazer um ângulo de 90 graus com a superfície da espira. Por isso que ela é normal, né? Retas normais, elas não são chamadas de normais porque elas são comuns, ou elas não são malucas. Elas são chamadas de normais porque elas fazem 90 graus com a superfície. A palavra normal na geometria significa perpendicular.
certo? E aqui, como ela é perpendicular à superfície, ela estaria assim, ó. Ou seja, a inclinação é a medida do ângulo entre essa reta normal e o campo. Qual que é o ângulo que a reta normal faz com o campo? Você pode até desenhar mais uma aqui, só para você notar ó, melhor. Ó. Pode desenhar quantas retas normais você quiser, tá, gente? Qual que é o ângulo entre a reta normal e o campo? Nesse caso, nesse primeiro caso. Alguém fala aí para mim. 90? Zero. 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 Entre a reta normal e o campo, é zero. Então, aqui eu tenho um ângulo, eu vou chamar de θ, ele é zero. Mas ela está 90 com a área, né? A reta normal faz um ângulo de 90 com a espira, com a superfície da espira. Então, se o campo está para cima e a reta normal também está para cima, o ângulo entre os dois é zero. Olha só, aqui eu tenho um ângulo, ó. Tá vendo? Porque a reta normal, ela faz um certo ângulo com o campo magnético. Você não consegue medir esse ângulo ali na situação de cima, consegue? Não. Então, aqui eu tenho um θ de 45 graus, que eu mostrei para vocês aqui na hora que eu fiz. Tá? E aqui, qual que é o θ entre os dois? Vou até prolongar essa reta normal aqui para ficar mais fácil de ver. Ó. Aqui o θ é 90, tá vendo? Quando eu tenho o θ igual a zero, eu tenho o fluxo máximo. Quando eu tenho θ igual a 90, nenhuma linha passa dentro dessa superfície aí. Então, eu tenho o fluxo mínimo. Então, eu vou juntar as três coisas, tá, gente? Ó, o fluxo é diretamente proporcional à área. Aumento a área, aumento o fluxo. O fluxo é diretamente proporcional ao campo. E o fluxo é inversamente proporcional à inclinação. Então, eu posso escrever assim, ó. Φ aquoso. O fluxo é igual ao campo vezes a área vezes o cosseno do ângulo. Ué, Bud, mas você falou que o ângulo zero dá... É, exatamente isso. Ó. O cosseno de zero é 1. É, ó. Cosseno de zero é 1. É o máximo que o cosseno pode apresentar, o valor máximo que o cosseno apresenta. E o cosseno de 90 graus é zero. Por isso que nós usamos o cosseno do ângulo e não o seno. Tá? Então, essa é a formulazinha do fluxo magnético. O fluxo magnético ele é igual esse ângulo aqui, né? Ó, esse é o ângulo entre a normal e o campo. Aqui está a reta normal, né? E o campo. O A é a área da espira. A área da superfície, não precisa ser uma espira, tá, gente? É uma área da superfície qualquer. O B é o campo. Então, vamos lá. Ângulo tem unidade? Cosseno tem unidade? Não, cosseno é um número, né? 1, 0, não tem unidade, tá? Área, qual é a unidade de área que nós temos que usar obrigatoriamente? Metros quadrados, Mas né? o Abud. Oi. E graus e radiano não entra aí, não? Quem consegue me responder essa, gente? Uma curiosidade muito, muito legal. Gostei da pergunta. Graus e Assim, o grau radianos. é Não, equivalente. Eles vou são meio falar. que equivalentes, né? Se tiver a proporção certa. Qual que é a unidade do ângulo? Aí você fala grau, radiano. Mas eu vou contar um segredo para vocês. Deixa eu salvar aqui, rapidinho. Senão eu perco aqui meus desenhos. Espera aí. Novo. Rapidinho.
Qual que é a definição de ângulo, geometricamente falando? Vou pegar aqui um círculo. Qual que é a definição de ângulo? Que ângulo é esse aqui, ó? Fingindo que aqui é o centro do círculo, tá? Quanto vale esse ângulo? Que ângulo é esse? Como que eu meço isso? Quem lembra, geometricamente falando? Se Esse você ângulo, pegar o arco da circunferência, você vai ter uma relação com o ângulo. isso, qual que é a relação? O ângulo é o comprimento do arco dividido pelo raio. Não é isso? Comprimento do arco é medido em quê? Metros. O raio do círculo é medido em quê? Metros. Então, qual que é a dimensão de um ângulo? Sendo que eu estou dividindo metros por metros. Um ângulo, ele é adimensional. Uai, mas Abud, a gente coloca lá radianos, a gente coloca graus, 30 graus, 2π radianos. É, mas radianos é adimensional e graus é adimensional. Então, quando você vai fazer, porque você dividiu metros por metros, é tipo uma invenção para não ficar vazio, tá? Então, quando você vai fazer uma análise dimensional de uma fórmula e tiver um cosseno, um seno, um ângulo lá, né, uma medida, aquilo não entra na análise dimensional, porque ângulo não tem dimensão. Você dividiu metros por metros. Por exemplo, velocidade tem dimensão por quê? Porque velocidade é variação da posição, né, na variação do tempo. Posição, variação de posição em metros. Tempo é em segundos. Então, é por isso que velocidade é em metros por segundo. Entenderam? Só que ângulo não, é metro por metro. Metro por metro cancela, acabou. Ok? Entendi. Entendeu? Então, aqui, ó, o campo ele é dado em Tesla. Então, o fluxo magnético seria Tesla vezes metro quadrado, né? Mas todo mundo sabe que físico é... Que a frase que eu falo sempre? Preguiçoso. Isso. Você acha que o físico vai, vai escrever Tesla vezes metro quadrado e tal? Não, né? A unidade de fluxo, né? Colocar aqui fluxo, é Weber, WB. Deixa eu ver se escreve assim mesmo, gente, para não passar vergonha, né? Fluxo, porque faz tempo. Não, é com um B só. Sabia que eu estava escrevendo alguma coisa errada. É um B só. Ó, o cara era bonitão, quer ver? Ó o Weber aí, ó. Essa testa dele é maior que a testa do Dinho. Acho que conseguiu, viu? Nunca tinha visto uma testa maior que a testa do Dinho na minha vida. Ó. Vou até mandar pro Dinho aqui depois. Tá, então, Weber é fluxo magnético. Tranquilo? Até aí? Entenderam? Alguma dúvida? Pode perguntar, gente. Eu gosto de dúvida. Tá? Adoro dúvida.
Não? Então vamos para a próxima. Agora... Bud, Oi, pode falar. Vocês estão aquela me fórmula... ouvindo? Apareceu uma mensagem aqui para mim que minha conexão está instável. Tá, tô dando pra ouvir. Ah, tá. Aquela fórmula que você passou de ângulo, que é arco dividido por raio, o ângulo tem que ser em graus, né? Ou pode ser em Não, radianos essa também? fórmula aí me dá o ângulo em radiano. Ah, tá. Então tá bom. Presta atenção, olha só. Olha, geometria é chique demais, velho. Acho massa demais. É arco pelo raio, né? Aí, por exemplo, qual que é o arco total de um círculo? O arco total, tudo que ele tem. Tipo assim, qual que é o maior arco que eu posso ter em um círculo? 2π raio? Isso mesmo. Pega o 2π raio, que é o maior arco que existe no círculo, e divide pelo raio dele. O que que dá? 2π. 2π radianos. Por isso que 360 graus, né, que é o arco todo, equivale a 2π radianos. É massa, né? Essas coisinhas é bobinho e tal, mas faz todo sentido. Eu acho muito massa ver essas coisas assim. Tá vendo? Então, você dividiu o arco máximo de um círculo pelo raio dele. Saiu 2π, por isso Ó, já que quebra um galhão. quebra demais aí, tá doido? Ajuda muito. Vamos lá, agora é o mais difícil, tá? Que é a lei de Lenz. Quando eu vario o fluxo magnético no tempo, eu crio uma força eletromotriz. Aqui aparece novamente a nossa amiga FEM. Lembra da FEM? Né? Então aqui... Por que não está aparecendo? Ah, porque tá... Esquece, estava coisado ali. Então aqui a FEM. Força eletromotriz. E para aparecer uma força eletromotriz, igual eu mostrei no comecinho da aula para vocês, eu preciso ter uma variação de fluxo. Fluxo contínuo não faz aparecer força eletromotriz, não liga a lâmpada. Basicamente é isso. Na variação de tempo. Ainda bem que o tempo sempre está variando, né? O tempo está sempre passando. Variação de tempo. Então, basicamente é isso aqui, ó. Fiz um desenhozinho aqui, o Henrique vai se orgulhar de mim agora, ó. Usei camadas, Henrique, olha que chique, ó. Eu posso aproximar ou afastar esse ímã da espira, ó. Aqui, ó. O fato de eu deixar o ímã aqui parado não faz nada. Mas a partir do momento que eu aproximo esse ímã, por exemplo, ele está aqui, eu vou começar a aproximar o ímã da espira. O fluxo magnético vai aumentando, não vai, gente? Olha só, a quantidade de linhas de campo que vai atravessando essa espira vai aumentando. Então, o fato de eu pegar esse ímã aqui e começar a aproximar ele da espira, faz com que apareça uma corrente elétrica induzida aqui, ó, gerada pela força eletromotriz que eu produzi ali naquela espira. Ah, Bud, isso aí é fácil. Você já me ensinou, já mostrou no simulador e tal. Qual que é o problema? O problema está na direção dessa corrente. Tá? É difícil. Então, nós vamos usar a nossa mão direita. Novamente, a mão direita. Sempre a mão direita. Tá? E vocês vão pensar nisso aqui, ó. A corrente induzida é do contra. Assim, como assim, Abud? Ela é do contra. Meu personagem favorito da Turma da Mônica. Não sei se vocês lembram dele. A corrente elétrica, ela é do contra lá. Não sei se a geração de vocês ainda lê Turma da Mônica quando pequeno, mas eu li demais, né? Muito. Então, olha só, por que ela é do contra?
Ó, cheio de mensagem aqui, gente. Eu não vi, foi mal. Você estava rindo da testa do Jim? Giovana, sim, uma corrente alternada gera um fluxo, então. Já pegou, né? Porque se uma corrente alternada gera um fluxo variável, gera um campo variável. Ah, você estava rindo, era da testa do Jim, né? O Jim batia continência no tiro de guerra assim, ó. Que a testa dele começa aqui em cima. Fraga. Depois vai falar mal de mim também, ele ainda dá o exemplo de sistema imunológico fraco, ele fala de mim ainda? Hoje. Ou ele Então, já parou? Pode falar. o campo magnético ele gera uma corrente elétrica e o inverso também. Fala de novo, por favor. O campo magnético ele consegue gerar corrente elétrica e o inverso também. O campo magnético, não. O que gera? Olha ali para a fórmula. O campo magnético em si não gera nada. O que gera? Indução. Não, uma variação de campo magnético, uma variação de fluxo, né? Então, como que eu posso ter uma variação de fluxo? De 3 formas. Eu posso variar a área da espira, eu posso variar a inclinação da espira, ou eu posso variar o próprio campo em si. Entendeu? O campo magnético sozinho, paradão ali, não vai fazer nada. Eu preciso ter uma variação de fluxo. Tá? Então, olha, vamos colocar aqui, estava muito feio. A corrente induzida é do contra. Eu não estava entendendo também aqui, a corrente elétrica, ela também consegue gerar um campo magnético? Se ela... Corrente elétrica gera campo magnético? Responde. Eu estava tentando associar com aquilo que você falou das torres de eletricidade com a cerca. Então, isso. A corrente elétrica alternada, né, ou contínua, ela gera um campo magnético em volta dela. A gente já viu isso, não já? Espira, fio, Sim. bobina, né? Sim. Se esse campo for variável, ele vai induzir corrente elétrica em algum outro lugar. O que eu preciso para ter uma força eletromotriz em algum lugar, uma força eletromotriz induzida, vou até colocar aqui, ó, é uma FEM induzida, é que haja variação de fluxo, de alguma forma. Ou seja, como que o fluxo pode variar? De 3 formas. Eu posso ter uma variação de campo, né? Aqui, ó. Eu posso ter uma variação da área, né? Ou eu posso ter uma variação do cosseno do ângulo. Fragou? Mas o que eu preciso ter? Eu preciso ter variação do fluxo de alguma forma. Neste caso, então, da cerca elétrica, como você deu o exemplo anterior, nas aulas passadas, é porque a área do campo é muito grande que gera? Não, é porque a corrente é alternada. Então, o campo fica mudando de direção. Ora ele vai numa direção, ora ele vai em outra. E aí, o campo está variando, né? Se o campo varia, o fluxo varia. Se o fluxo varia, eu consigo induzir corrente elétrica em algum outro lugar. Entendi. Obrigado. Entendeu? Entendeu mesmo, de verdade? Ou não? Entendi, de verdade. Tá. Então, Vitória, eu acho que eu acabei de responder a sua pergunta, né? O fluxo tem que ser variável. O fluxo pode ser variável de 3 formas, né? Ou o campo varia, ou a área varia, ou o cosseno varia. A FEM é dada em volts? Sim. Força elétrica motriz é dada em volt. Isso mesmo. Então, olha só. Como que eu determino a direção da corrente elétrica induzida? Que eu falei que é o mais difícil, né? Vou movimentar esse ímã aqui, ó. Eu falei que ele é do contra, né? Se eu estiver aproximando o ímã da espira, o que vai acontecer?
aproximando o ímã da espira. O campo está aumentando, não está? O fluxo magnético nessa espira está aumentando. Então, presta atenção. A quantidade de linhas de campo nessa espira está aumentando. O que vai acontecer? Como a corrente elétrica induzida é do contra, ela vai aparecer para não deixar esse fluxo aumentar. Certo? Se o fluxo está aumentando, a corrente elétrica vai aparecer criando um campo contrário a esse fluxo. Aí você pega a sua mão direita, põe ela na tela do seu celular ou do seu computador. O seu dedão, agora, vamos mudar a câmera aqui para explicar direito. O seu dedão vai ser o campo. Então, imagina o seguinte, aqui está a minha espira, ó, assim, aqui está a minha espira, eu estou aproximando o ímã. O campo está aumentando. A corrente elétrica é do contra, ela vai criar um campo para não deixar esse fluxo aumentar, então ela vai criar um campo contrário. Aqui, ó, contrário, tá vendo? Coloca a sua mão na sua tela e gira ela assim, ó, para você ver. Porque o seu dedão tem que ficar, nesse caso, contrário ao campo. Quando eu aproximo, então eu aproximo o ímã da espira, dou a ele uma velocidade para a esquerda, nesse caso, o fluxo vai aumentar. A corrente elétrica vai aparecer para não deixar esse fluxo aumentar. A corrente elétrica vai criar um campo contrário. A gente não está vendo o slide. Tá, é verdade. Eu tirei e não voltei, peraí. Aqui, ó. Eu estou aproximando o fio. Esse aqui, o fio não, o ímã. Esse aqui é o campo magnético do ímã. Ao aproximar o ímã da espira, o fluxo magnético vai aumentar. Ok? A corrente elétrica ela é do contra. Ela sempre vai aparecer para não deixar aumentar ou para não deixar diminuir, ela vai tentar manter como está. Então, se eu tenho um campo aumentando, ele está entrando, né? Ele está entrando na espira, porque do norte sai, então ele está entrando na espira e ele está aumentando. Eu vou criar um campo magnético contrário. Chamar de BI. É o campo criado pela corrente. Pega o seu dedão, coloca na direção desse campo induzido. Imagina a espira aqui na sua frente, na palma da sua mão aqui, ó. Para que o seu dedão fique para a sua direita, tá? Não olha para a minha câmera agora. Olha para a tela do seu celular ou do seu computador. Imagina a espira aqui na palma da sua mão. O campo do ímã está entrando nela, eu tenho que criar um campo contrário, porque eu não quero deixar aumentar. Aí eu giro a mão, no sentido do punho, regra da mão direita, aquela que faz assim mesmo, ó. Quando eu girar a minha mão de encontro, os dedos de encontro ao punho, eu vou estar determinando a direção dessa corrente. Essa corrente está girando nesse sentido aqui, ó. Opa, peraí. Tá feio. Está girando nesse sentido aqui, ó. Tá vendo? Se você olhar ela assim, ó, presta atenção. Pode falar. A corrente é em relação. O sentido da corrente é em relação ao campo que a corrente que ela gera. Que ela gera. Entendi. Tá bom? Peraí. Opa. Aqui, ó. Presta atenção. De lado. Aqui está a espira. Pensa na espira na sua frente, tá bom? Eu preciso de um campo saindo dessa espira. Certo? Então, ao olhar para a espira de frente, eu vou estar vendo uma corrente, nesse primeiro exemplo, que gira no sentido anti-horário, mão direita. Use a mão direita sua. Tá? Espira na sua frente, você olha para ela, o campo está saindo, gira a sua mão, a corrente elétrica está girando no sentido anti-horário. Entenderam aí esse primeiro exemplo? Na próxima aula a gente vai continuar, a gente vai fazer exercício e tal,
Mas é o mais difícil mesmo é determinar a direção da corrente elétrica induzida. Isso aí é uma palhinha para vocês. Na nossa próxima aula, eu acabo de explicar isso. Abud, Alguma dúvida? Sim, como você explicou agora, você colocou o campo de frente com você também ou não? Não, ó, desse jeito aqui, ó. O ímã finge que o ímã é o meu Kindle aqui, ó. Esse aqui é o ímã. Tá? Aí eu tô aproximando o ímã da espira, né? Sim. Ah, tá. Tá? Então, o campo do ímã está assim, ó, entrando na espira. Certo? Certo. Eu preciso criar um campo saindo. Certo? Certo. Aí eu pego a minha mão, meu dedão tem que estar saindo, então. Eu giro a minha mão assim, ó. Da minha visão aqui, ó, a corrente elétrica está girando como? No sentido anti-horário. Faz aí para você ver. Entendi. Obrigado. Entendeu? É como se a gente fosse um imã, então, né, Abud? Isso mesmo. Se imagine em cima do ímã. Beleza. Beleza? Ih, eu travei. Beleza. Então tá, gente. Até a próxima aula e aí a gente vai fazendo mais exemplos. Combinado? Um abraço, gente. Até mais.